A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, refletindo na música anterior, penso que muitas vezes a gente precisa, vezes e não poucas, nós olhamos para o nosso Senhor e pensamos, como disse Pedro, Mestre, te importa que pereçamos? Muitas vezes as situações da nossa vida vêm e nos fazem amargar a dor de colher o que semeamos ou de sofrer alguma injustiça. Irmãos, não poucas vezes na nossa vida a tragédia chega. Nessa noite eu quero falar com você sobre divórcio, sobre viuvez e sobre a esperança que há em Cristo. Sabe, se você for um cristão e tiver tido bons casamentos, um bom casamento, ou você for a parte inocente em qualquer uma das relações, você não iria querer se separar. Mas imagine que o divórcio aconteceu, ou imagine que você ficou viúva, ou viúvo. Isso acontece. Eu tinha um colega, na verdade seminarista. Eu lembro que nós marcamos um café numa semana. E aí a Maitê adoeceu, ficou muito gripada. E eu falei, pastor, terça-feira que vem, então a gente toma esse café. Ele era seminarista, estava concluindo o seminário, iria estar à frente da Igreja Batista da Cidade Nova. E, salvo engano, no sábado, chega a notícia de que ele foi alvejado na madrugada. Chega a notícia de que ele trabalhava como segurança e ele levou vários tiros de alguns bandidos. E, irmãos, que triste é para a esposa. Eu estava conversando com o irmão presidente da igreja e isso aconteceu próximo à casa do irmão presidente. Então, às 4 horas da manhã, ele foi lá, reconheceu o corpo daquele que seria o pastor da sua igreja e, em seguida, veio com a polícia para dar a notícia à igreja, à sua esposa. Ele conta que, que bateu no portão, que ela abriu a porta e a primeira coisa que ela perguntou foi o que aconteceu com o marido. Eu vi a expressão dele de tristeza e dor em dar aquela notícia. A verdade é que às vezes isso acontece na nossa vida. Seja porque nós descobrimos uma traição e parece que o mundo acabou, seja porque alguma outra pessoa no relacionamento bate o pé e diz que não quer mais, seja porque o divórcio chegou e com ele um gosto amargo, uma sensação de derrota e uma sensação de que você está no meio do caos. Essa que é a realidade das vidas de muita gente. Às vezes, muitas pessoas não conseguem restaurar o casamento. Às vezes, por mais que você queira, o outro simplesmente vai embora, sem olhar para trás. Nesse sentido, o que a Bíblia fala a respeito de relacionamentos? Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios 7. Nós vamos estar olhando para esse texto e refletindo um pouco sobre aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Primeira Coríntios capítulo 7 trata das questões do casamento. E 1 Coríntios capítulo 7, o verso 8, ele vai falar a 2 grupos específicos de pessoas: aos solteiros e aos viúvos ou às viúvas. Quando a gente olha esse texto, a gente observa aqui que Paulo diz um seguinte conselho: aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Quando nós olhamos o primeiro grupo, nós podemos pensar em jovens viúvas ou jovens solteiros. Aqui nós pensamos em um grupo
que tem condições de casar, mas que Paulo recomenda a solteirice, ou ficar sozinho. Paulo, a tradição da igreja entende que Paulo, ele já foi casado. E por que entendemos isso? Porque Paulo era alguém que estava crescendo no farisaísmo, e mais do que isso, era alguém que estava podendo fazer parte ali do Sinédrio. Para ter esse cargo, você precisava ser um homem casado. Então, nós não sabemos o que aconteceu, não sabemos se a esposa de Paulo o abandonou ou se ele ficou viúvo. A Bíblia não conta essa parte da história e a gente não tem documentos que apontem, mas a de Paulo agora estava na condição de estar sozinho, de estar só, de não estar casado. E aí, Paulo ele dá uma recomendação aos solteiros e a mesma recomendação se estende aos viúvos. E aqui, irmãos, a gente pensa que esse tipo de coisa, pelo menos ser viúvo, é o tipo de coisa que a gente não espera quando entra em um casamento. Ninguém deseja a viuvez, não é? Ninguém quer acordar com a notícia de que um dia o outro faleceu. Mas, infelizmente, nesse mundo caído, essa é uma realidade da vida. Eu conheci um caso de um casal da igreja, não é? Que tinha um filho pequeno e com apenas 3 anos de casamento, o marido teve um infarto. E, infelizmente, a esposa continuou só com o filho. Nesses casos, nos casos que alguém é viúvo, o que a Bíblia recomenda? Ela te recomenda a solteirice, ficar só. Pastor, mas eu sou muito jovem, eu quero casar. Paulo fala, então case. Só que esse casamento, ele é no Senhor. Não vá casar com alguém que não ama Deus, não vá se colocar em julgo desigual, não vai casar com alguém que não tenha a mesma fé que você. Paulo recomenda a ficar só, mas daqueles que não têm esse dom, podem casar novamente. E, irmãos, isso significa que a gente tem que cuidar da saúde, principalmente os homens, não é? Irmão Sidney não tem mais moto, então eu tenho que tomar cuidado que eu ando de moto por aí. Penso nisso, né? Minha esposa é muito bonita, minha filha está muito pequena. Eu falava para Marcelo, olha, quando a gente comprou uma motinha, não era bem uma moto, era um veículo que é muito parecido com uma moto, né? Mas ele é quase uma bicicleta elétrica. E aí eu falava para ela, olha, tu anda com cuidado por aí, porque se tu falecer, 2 anos eu já estou casado de novo. Falava para ela, eu gostei tanto de casamento que, se duvidar, eu saio ali do velório já encaminhado com alguém. Falava, olha, tu toma cuidado. Pela mesma circunstância, eu tomo cuidado, ando de moto tranquilo, porque eu fico pensando nisso, né? Antigamente não, eu pensava, poxa, se eu morrer, minha esposa casa, mas agora eu olho e penso na filha, né? E em breve nos filhos. Então eu olho e penso nisso, quem vai criar os meus filhos? E aí uma vez eu ouvi uma resposta de uma pessoa que eu não sei se era muita fé ou se era pouco compaixão ou pouco querer estar junto. Mas uma vez um conhecido meu falou, olha, eu não tenho medo de morrer não. Aí eu falei, mas e teus filhos? Aí ele falou, não, se eu morrer Deus vai cuidar. Eu olhei e fiquei pensando, não sei. Mas é fato é que Deus cuida de todos nós. Mas irmãos, chegou alguém aqui, é viúvo, pastor, pode ou não pode casar? Não é? Pode, desde que case no Senhor. Essa é a primeira resposta que nós temos à pergunta que se faz essa noite. Um viúvo pode casar? E aí nós entendemos que o casamento é até que a morte nos separe. No céu nós não seremos casados. No céu será outra situação. Então nós estamos ligados a outra pessoa até que a morte nos separe. E é aqui que eu quero fechar. Mas a parte mais delicada daqui não é casamento, não é viuvez. Viuvez é algo que nós não desejamos, mas que até certo ponto isso está consenso entre nós.
A parte mais complicada daqui é a segunda, e eu peço que você volte à sua Bíblia e vire um pouquinho a folha. A gente vai ler o próximo verso. E esse próximo verso, a gente vai ler a próxima perícope. E a partir do verso 32 do capítulo 7. Quando nós olhamos a partir do verso 32, Paulo está falando sobre as preocupações dessa vida. E Paulo nos fala a respeito do que nós devemos cuidar. Ele fala que ele nos quer livre das preocupações e que quem não é casado tem mais tempo para servir ao Senhor. Mas o que casou, ele cuida em parte das coisas dessa vida, desse mundo. E aí ele fala como agradar a esposa ou o marido, e isso é natural do casamento. Ele fala que a mulher viúva, assim como a mulher virgem, ou seja, aquelas que têm mais tempo, elas se preocupam mais com as coisas do Senhor. Elas não estão divididas. E, irmãos, sabe, em igreja, algumas igrejas, não sei se o Estevão já teve essa percepção, mas algumas igrejas que eu já fui pregar, dia de quarta-feira, nós temos dois públicos muito grandes: adolescentes e idosos. Normalmente, à medida que as igrejas crescem, a gente tem esses dois públicos nas quarta-feiras. E por quê? Porque esses dois públicos têm mais tempo. É isso que Paulo está argumentando. Se você quer ficar sozinho, você terá mais tempo para servir ao Senhor. Mas, irmãos, tenho uma coisa que me preocupa no mundo. Por exemplo, hoje eu perguntei para uma pessoa: olha, se você ficasse viúva, você casaria? Ela: Deus me livre, nunca mais eu quero homem para a minha vida. Irmãos, quando a gente pensa assim, a gente está com um pensamento extremamente mundano. Por que nós queremos ficar sozinhos? Porque a gente quer ter uma vida em paz, porque a gente não quer ter problemas, mas a gente não pensa, não, porque eu quero servir mais ao Senhor. E eu não estou dizendo que um relacionamento não tem problemas ou dificuldades. O que eu estou dizendo é que o solteiro ou a viúva, que eles se igualam na recomendação de Paulo, se eles servirem ao Senhor. Aquele que desperdiça a viuvez fazendo qualquer outra coisa do que não servir ao Senhor, está desperdiçando um tempo precioso que Deus tem te permitido ter. Está desperdiçando anos preciosos, porque a vida não acaba com o fim do casamento, mas agora, apesar dessa tragédia, você tem um propósito de vida que é maior do que o próprio casamento, servir ao Senhor. Aquele que é solteiro, se fizer tudo menos servir ao Senhor, também estará desperdiçando a própria vida. O que Paulo está falando aqui é que esse tempo solitário, ou esse tempo sozinho, ele não é para você fazer o que você quiser. Ele é para você servir ao Senhor. Irmãos, Paulo está nos convidando a uma vida gasta pelo Senhor. Ele está analisando casamento, viuvez, relacionamento, a partir de uma perspectiva de servir ao Senhor. E é aqui que nós precisamos olhar. Nós temos servido ao Senhor em nossa vida? O modo como a nossa vida hoje está, tem sido um modo pelo qual serve ao Senhor? Ou nós temos corrido atrás de nossos sonhos egoístas? Eu compartilhar algo que eu acho que eu não compartilhei aqui com a igreja. Eu tenho uma lista de sonhos, né? E é uma lista grande. Por exemplo, ela tem que fazer uma casa daquelas ecológicas, toda madeira, cozinha aberta, terreno grande. Eu tinha um sonho também de comprar um carro zero, só para não ter problema durante o tempo, né? Juntar dinheiro e comprar um carro. Eu tinha o sonho de fazer mestrado, e eu vou colocar esses 3 sonhos, não é? E esses dias eu orando a Deus, eu retirei esses sonhos da minha planilha lá. Não é que não existem, eles estão anotados em outro local, mas é como se eu tivesse tirado eles do meu radar. E por que eu tirei eles do meu radar? Porque eu cheguei à conclusão de que hoje, do jeito que eu estou servindo melhor ao Senhor. Só que esses sonhos me fazem querer trabalhar mais. Esses sonhos me fazem querer ganhar mais.
Esses sonhos me fazem querer crescer na carreira. E não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Mas isso divide meu coração com relação ao ministério. Eu estou compartilhando que eu estou abrindo mão da minha vida pelo reino e por essa igreja. Não é? E Paulo faz a mesma coisa com a sua vida. Ele está perguntando para onde você tem seguido a sua vida. Se algum dia eu conseguir fazer mestrado, é porque o Senhor me permitiu, tá? Não venho daqui a 5 anos, pastor, mas um dia o Senhor disse, é porque o Senhor me permitiu trabalhar nessa igreja, fazer mestrado. Observe que há um sacrifício de um conforto maior para a minha família. Há um sacrifício, talvez, de uma escola melhor ou uma área maior para os meus filhos. Há um sacrifício. Mas nós estamos sacrificando para o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos achar que temos um evangelho que pouco nos custa e acreditar que herdaremos a coisa mais preciosa, que é a vida eterna. O evangelho confronta a nossa alma e ele nos custa tudo. Vocês lembram do jovem rico? Eu não sei qual é o seu tesouro, mas eu sei uma coisa. Se você não abrir mão dele pelo reino de Deus, você não entrará no reino dos céus. O assunto aqui sobre casar ou não depois da viuvez, quando analisado à luz do Evangelho, ele é muito mais profundo. Ele nos fala, olha, Deus te permitiu o relacionamento sexual, te permitiu o desejo, e se você ainda é jovem e não consegue, não tem o dom do celibato, se case, mas se case no Senhor. É por isso que alguém que casa em julgo desigual claramente está jogando os valores do reino no chão. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso. Com vários anos de crente, com muita experiência, com muitos cursos, com muito conhecimento, a gente joga os valores do reino no chão. E não é o que eu espero para vocês nessa noite. Mas aí eu quero analisar o outro grupo aqui, e acabei voltando ao grupo anterior. Paulo nos fala que ele fala isso para o nosso próprio bem. E aí eu vou já voltar a esse. Só que ele fala a respeito de impor limitações. Não é isso que ele quer para nós. O que ele quer aqui é que a gente possa, como eu posso falar, buscar ao Senhor. Ele nos fala aqui não sobre impor limitações, mas sobre um viver decente. E aqui eu quero deixar claro um outro texto. Quando a gente olha para isso, observem lá comigo o versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Irmãos, aqui a gente está colocando algo muito importante. A mulher ela está ligada simplesmente enquanto ela viver. Quando a gente fala de viuvez, o casamento nos liga nessa vida. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existe uma seita que diz que nós ficaremos casados para sempre. Eu aposto que essa doutrina vocês não conhecem, mas existe uma seita que diz que nós ficaremos casados para sempre. Para alguns seria motivo de festa, para um pastor, tá bom só aqui nessa vida. Eu olhei e vi várias expressões aqui, não vou contar para ninguém aqui o que eu vi. Mas existe uma seita que acredita nisso. Tem um outro texto aqui, quando a gente volta um pouquinho, Paulo vai falar sobre novo casamento. E aí, ele traz isso aqui, lá no finalzinho, verso 15. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Qual é essa circunstância aqui que Paulo está permitindo o divórcio? O que Paulo está falando? Se você é casado e o seu cônjuge te abandona, ele não quer mais, ele arruma outra família ou ele vai embora e some, você está livre para o divórcio. Observem que são duas circunstâncias que a Bíblia coloca a possibilidade do divórcio. Adultério é a primeira e a segunda
é o abandono. O adultério, por que, pastor, Deus permite o divórcio? Aqui a gente pode entender que Deus não manda você divorciar, mas Deus permite que você divorcie mediante adultério, porque Deus entende a dureza do coração humano. Então, o adultério, ele tem uma condição no qual a parte ofendida pode não se arrepender e continuar praticando, e a parte que ofendeu pode continuar praticando, e a parte inocente ou parte ofendida, ela pode não perdoar. E Deus entende a dureza do nosso coração, por isso permite o divórcio. Mas quando nós olhamos aqui para o texto de Paulo, Paulo está falando de um abandono, de alguém que provavelmente se converteu à fé e por isso o marido ou a esposa o abandonou. Em tais casos, em caso de abandono do lar, você fica livre para o divórcio. É isso que a Bíblia nos fala. E aí, irmãos, quando a gente observa isso aqui, a gente está falando que o divórcio, ele não é a primeira opção em qualquer situação. Pastor, eu briguei com meu marido, pastor, eu não tenho mais sentimento nenhum por essa mulher, pastor, eu conheci alguém mais interessante. Não é uma opção. Aqueles que são casados, lembrem-se que se vocês querem obedecer ao Senhor, vocês não devem divorciar-se a menos desses dois contratos. Aos que aconselham outras pessoas, lembre-se de não recomendar o divórcio, porque você estará recomendando algo contra a palavra de Deus. Eu lembro, irmãos, de uma vez, eu acompanhei uma situação tão difícil, que eu cheguei em casa e falei para minha esposa: amor, eu só não mandei a pessoa separar porque eu sou pastor, mas se eu não fosse, eu tinha mandado. A situação no casamento era tão complicada, que eu olhei, meu Deus, só o Senhor para intervir. E eu lembro que aconselhar e acompanhar essa família tem sido muito difícil, mas ainda assim o texto bíblico não autoriza o divórcio. E é aqui que eu quero falar. Quando nós olhamos para esses dois textos, nós vamos para o ponto final da mensagem nessa noite. Há algo maior do que o nosso casamento. Porque eu posso suportar um casamento que às vezes não me traz a felicidade que eu acredito merecer? Porque eu posso suportar um casamento que não é tão bom quanto deveria ser? Às vezes o marido só traz comida para casa, às vezes o marido nem traz comida para casa, às vezes a esposa é pior do que aquela de Provérbios. Se Salomão conhecesse, ele criaria um provérbio pior do que a mulher rixosa para ela. Às vezes está tudo desmoronando. Então por que eu vou manter o relacionamento? É pelos filhos? É porque eu não tenho para onde ir? É porque eu já investi tanto tempo na relação? Não, é pelo Senhor. E aí uma vez uma moça, a gente estava indo visitar uma família que tinha acabado de perder a sua matriarca, e aí tinha uma moça com a gente no banco de trás, e ela falou: pastor, então quer dizer que eu tenho que passar a vida toda sofrendo? E eu olhei para ela: não, irmã, a senhora precisa primeiro ir para a igreja, e aí a senhora precisa crer que Jesus tem poder para transformar, e depois a senhora precisa começar a fazer as coisas corretas, semear boas coisas, para então ver uma colheita diferente daquela que a senhora tem hoje. Porque onde a senhora está hoje não é porque a senhora é inocente, é porque a senhora semeou. E irmãos, quando a gente olha para esse ponto, a gente precisa se perguntar: estou divorciado, posso me casar novamente? E essa é uma pergunta que eu penso que todo pastor, antes de responder, vai assistir o vídeo de 30 pastores na internet. Pesquisar o que o Augusto Nicodemos diz, o que o Hernandes Dias Lopes diz, o que o André Valadão diz, o que todo mundo fala. Afinal, esse é um veredito muito complicado. Mas eu gosto de pensar da seguinte forma. E agora a gente entra num campo um pouco mais delicado, então é um campo que outros pastores discordam de mim.
penso da seguinte forma, que se você foi a parte inocente no adultério, você pode casar novamente. E se você foi a parte abandonada, você pode casar novamente. Penso que motivos bíblicos para o divórcio te dão permissão bíblica para o novo casamento. Pastor, mas eu me separei por causa que eu não gostava mais do meu marido. Paulo dá uma recomendação para isso. Reconcilie. Pastor, mas eu me separei porque já não tinha mais nada entre a gente, porque a gente só brigava. Ele tem uma recomendação. Reconcilie. Pastor, mas eu me casei novamente depois de tudo isso e eu não terminei por esses motivos e eu comecei um novo casamento. Minha recomendação é: se arrependa do seu pecado e agora viva o seu novo casamento para o Senhor. No final das contas, Paulo está falando, irmãos, sobre muito mais do que casamento, sobre muito mais do que divórcio, sobre viuvez. Ele está perguntando se você é capaz de abrir mão dessa área da sua vida, da área sentimental da sua vida, pelo seu Senhor. E essa eu penso que é uma das áreas mais difíceis de nós abrirmos mãos, porque nós frequentemente achamos que sabemos mais do que Deus nessa área, achamos que vamos escolher alguém, e eu vejo isso na igreja. Vários jovens, às vezes, não ouvem as recomendações bíblicas, não ouvem conselhos e casam com pessoas que nunca deveriam ter casado, acreditando que vão ser felizes, acreditando que sabem mais do que muita gente. E quando quebram a cara, qual é o conselho? Não divorcia, porque esses jovens acreditam que no divórcio a esperança virá. Irmãos, quando a gente pensa em tudo isso, a gente precisa olhar para a nossa vida e responder: eu tenho seguido a Jesus? Eu tenho sido aquele que nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e segue a Jesus ou não? Porque por vezes o que eu penso é que nós somos simpatizantes do Evangelho. Nós somos aqueles que vai lá, paga o nosso ponto, dia de domingo, domingo sim, domingo não faz diferença se a gente vai todo domingo ou não. Às vezes a gente manda a nossa oferta via Pix, já dá para fazer isso, não é? E eu não estou dizendo que não é para mandar, o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente só faz isso e acredita que já comprou nossa entrada no céu. Como, muito parecido com um clube, que se eu sou associado eu posso frequentar. Mas irmãos, o reino dos céus nos exige tudo. Nos exige fidelidade em tudo. Aos casados, permaneçam casados. Aos solteiros, cogitem levar a vida para o Senhor. Pastor, eu não tenho o dom do celibato, eu vou casar um dia, tudo bem, mas hoje sirva ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqueles que estão viúvos, uma sincera pergunta: você consegue ficar só? Se consegue, use a sua viuvez para o Senhor. Não é para trabalhar mais, não é para conquistar os seus sonhos, embora o Senhor possa te proporcionar isso. Não é para correr atrás desse mundo que já vai acabar. É para o Senhor. Aos que estão divorciados, considerem viver sozinhos para o Senhor, porque existe algo muito maior do que o seu casamento. Existe algo muito maior do que nossas famílias, o reino dos céus e a sua justiça. E aí nós cantamos que abrimos mão dos nossos sonhos, abrimos mão das nossas vontades, abrimos mão dos nossos desejos por Deus, mas tudo que fazemos é correr atrás de um desejo atrás do outro, enganando a nós mesmos. Irmãos, que nós possamos hoje, ao fim dessa série, refletir: nossos relacionamentos estão entregues à vontade de Deus, ou nós só estamos moldando a vontade de Deus para que se enquadre nos nossos relacionamentos? Sabe, às vezes a gente não entende algumas coisas. Por exemplo, um provérbio bíblico que eu acho muito interessante é aquele: consagre os seus planos ao Senhor, né? E ele começa com essa forma:
E às vezes a gente pensa que consagrar os planos é quando você começa a construir, aí não deu certo, você chama o mestre de obra, o engenheiro para ver o que estava errado. Não. Planejamento, irmãos, é a fase inicial. Quando nada ainda foi feito, quando há só ideias, quando há só um rascunho no papel, apresente isso ao Senhor, a sabedoria bíblica. Veja a opinião de Deus para o que você quer para a sua vida. E se for contra, então abra mão. Deus dará muito mais do que você pode construir com as suas mãos àqueles que o temem. Lembro de um salmo que diz: alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Que nós possamos colocar a nossa vontade ao Senhor. Vamos orar juntos nessa noite?